século XVIII, início do século XIX, diversos estudiosos cristãos passaram a investigar vários fenômenos naturais, políticos sociais, tais como o grande terremoto de Lisboa, por exemplo. Os senhores seguramente já ouviram falar nesse terremoto que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755, um terremoto que teve o seu epicenter em Lisboa e atingiu não só Portugal, não só a Europa, mas atingiu a África, a Ásia, a Groenlândia. Nunca houve terremoto semelhante antes e nem depois. Então, esse terremoto, seguido depois do escurecimento do Sol e da Lua, no dia 19 de maio de 1780, não foi um eclipse? O Sol escureceu naquele dia, você pode ler na Enciclopédia Americana e você verá, leia sob o título O Dia Escuro. Ficou tão escuro que ninguém conseguia enxergar uma folha de papel em branco colocada um palmo à frente do rosto. E a Bíblia diz que antes da volta de Jesus, o Sol se escureceria, a Lua não daria a sua luz, e aquela noite, pelo calendário, era noite de lua cheia. E ao invés de a lua surgir azulada como deveria ser, ela surgiu como uma bola de sangue vermelha. 19 de maio de 1780. Esses fenômenos começaram a chamar a atenção de diversos estudiosos cristãos que começaram a investigar esses fenômenos, comparando-os com a Bíblia, queridos. E os senhores se lembram da Revolução Francesa? Que logo depois, com a intervenção de Napoleão, ele interviu no pontificado do Papa Pio VI, não é isso? Napoleão enviou seu general Berthier, que no dia 10 de fevereiro de 1798 aprisionou o Papa. E aí você vê na profecia bíblica quando a besta receberia uma ferida mortal. Foi exatamente nesse dia em que o Papa foi preso. Mas a Bíblia diz que essa ferida mortal depois seria curada. Irmãos, estudar profecia é um negócio fantástico. Mas enfim, esses estudiosos cristãos começaram a investigar tudo isso. Aí chega o dia 13 de novembro de 1833 e acontece, especialmente aqui nessa região da Nova Inglaterra, a maior chuva de meteoros da história. E a Bíblia descreve também como sinais, antecipando a volta de Jesus, essa chuva de estrelas. E tudo isso começou a chamar a atenção desses homens, queridos. E dentre esses pioneiros, destacam-se homens como Guilherme Miller, Tiago White. Quem era Tiago White? Tiago White nasceu no dia 4 de agosto de 1821, aqui no Maine. E era um indivíduo que tinha um talento tremendo como organizador, administrador e editor. E ele foi de uma grande utilidade no início do movimento adventista. 6 anos depois que ele nasceu, nasce uma menina. No dia 26 de novembro de 1827, nasce uma garotinha que os pais colocaram o nome de Ellen Gold Harmon, na cidade de Gorham, no Maine. E no dia 14 de agosto de 1831, surge em Dresden, ali em Nova York, um pregador por nome Guilherme Miller, que marcaria fortemente a vida de Ellen, também de Tiago White e de mais aproximadamente 100 mil pessoas aqui nos Estados Unidos. Miller, que também era um fazendeiro, mas era um juiz de paz, e era um indivíduo com uma habilidade tremenda, uma mente matemática fenomenal. E ele gostava muito de estudar as escrituras, as profecias, e o estudo sistemático de Miller o fez chegar à conclusão de que Jesus voltaria à Terra no ano de 1843. E Miller começou a pregar isso com um fervor tão grande, queridos, e a sua pregação era baseada em Daniel 8,14 e nas evidências bíblicas quanto ao retorno de Cristo, e muitos americanos presenciaram esses sinais que nós mencionamos há pouco, sobretudo nos dias
12 e 13 de novembro de 1833, quando houve aquela chuva de meteoros, os mileritas então relacionaram esses eventos com as predições feitas por Cristo e pelo profeta João no livro de Apocalipse. E por volta do ano de 1836, então, aquela garotinha que mencionamos, Ellen Gold Harmon, voltando da escola, teve um desentendimento com uma coleguinha e ela foi alvejada por uma pedra que quebrou seu nariz e quase tirou a sua visão num dos seus olhos. E ela ficou em estado de coma, porque ela era uma garotinha bem franzina e ficou 2 semanas em coma. E os médicos disseram que ela não iria sobreviver, mas ela sobreviveu e era de uma família metodista. E aquilo que chegou a afetar o seu físico veio a se tornar um tônico para sua alma, porque essa menina teve que abandonar a escola. Então ela passou a receber instruções em casa mesmo e começou a ler especialmente a Bíblia, estudar a Bíblia com um fervor, com uma vontade. E essa menina se tornou uma menina muito espiritual. E, queridos, foi no mês de março de 1840, Guilherme Miller, ele pregou na cidade de Portland, onde a família de Ellen Harmon vivia. E quando eles ouviram o conteúdo da pregação de Miller, toda a sua família aceitou a mensagem de Miller. E 2 anos mais tarde, houve a primeira manifestação do espírito de profecia dentro desse grupo de fiéis investigadores da Bíblia. Deus deu uma visão a um pastor negro. Este homem era batista e o seu nome era William Foy. Nós chamamos em português Guilherme Foy. Guilherme Foy, um homem de uma eloquência tremenda, recebe uma visão. Deus deu a ele 2 visões, ou esta visão 2 vezes, e ele a recebeu a primeira vez, mas ele teve medo de falá-la, porque naquela época havia uma discriminação muito forte contra os negros. E Foy pensou: quem sou eu para dizer que Deus me deu uma mensagem? E ele se acovardou, ele recuou do privilégio. E a pregação de Miller impressionou diversos corações. Aquela jovem Ellen Harmon estava entre esses e, por sua fé, ela foi batizada na Igreja Metodista no dia 26 de junho de 1842. E nesse ano, outro jovem, Tiago White, iniciou sua pregação sobre a volta de Jesus. E agora o movimento milerita, composto por membros de diversas igrejas, metodistas, presbiterianos, batistas, foram se juntando, queridos, e esse movimento começou a crescer, e as verdades expostas pelos seguidores de Miller, que foram conhecidos na época como mileritas, as verdades então que eram expostas por eles alcançaram a família de Ellen Harmon. E no mês de setembro de 1843, eles finalmente deixaram a igreja metodista e, assim, pouco a pouco, congregações inteiras começaram a se unir na esperança da volta de Jesus. E uma dessas igrejas foi interessante, tá até hoje, se você pode visitar até hoje essa igreja em Washington, New Hampshire. Essa igreja era na época liderada pelo pastor Frederick Wheeler, e toda a igreja aderiu ao movimento que na época começou a ser chamado já de adventista, porque eles pregavam o advento de Jesus, mas ainda não era a igreja adventista do 7º dia, só veio a ser organizada bem mais tarde. E com base nos cálculos das profecias bíblicas, Samuel Snow concluiu que o retorno de Jesus iria ocorrer no dia 22 de outubro de 1844. E dias antes dessa data, um jovem chamado Hazen Foss recebe uma visão. E nessa visão ele vê os mileritas caminhando rumo à terra prometida. Mas assim como aconteceu com William Foy, esse moço Hazen Foss também não teve coragem de declarar a visão. Teve medo, se sentiu intimidado. E, queridos, mais tarde, quando ele tentou relatar sua experiência, ele não lembrava mais.
Ele sentiu que o Espírito Santo o havia deixado, ou seja, o havia liberado daquela tarefa especial e daquele privilégio especial. E cerca de 100 mil pessoas aguardavam agora a volta de Jesus, no dia 22 de outubro de 1844. Muitos estavam em casa, outros estavam nos bosques. Um grande número foi lá para a fazenda de Miller, onde tem uma rocha, né? E ali ficaram esperando a volta de Jesus. Passaram o dia esperando e Jesus não veio. Deu meia-noite e Jesus não veio. E aí caracterizou-se o que chamamos o grande desapontamento. Interessante ver que até esse desapontamento estava profetizado, porque João recebe da mão do anjo um livrinho, o anjo manda João comer o livrinho, e ele disse que esse livrinho na boca foi doce como mel, mas quando bateu no estômago foi amargo como fel. Esse livrinho era doce na boca, era o estudo comendo. O profeta Jeremias diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi. Eles estavam comendo as escrituras e tudo se encaixava. Se você estuda as profecias de 2.300 tardes e manhãs, que foram as profecias que Miller... Uau, você diz, caramba, se encaixa como um quebra-cabeça perfeito. Só que eles confundiram, eles se equivocaram, foi quanto ao fato. E Deus, tão misericordioso que numa noite, depois de eles estarem estudando, depois de ter passado o desapontamento, muitos, como dizem lá no Brasil, jogaram a toalha, viraram as costas para Deus, se desapontaram com a religião, com Bíblia, disseram, não quero mais saber de Bíblia. Mas um grupo sincero disse, não, Deus não errou. Se houve algum erro, fomos nós que erramos. O erro está em nós, não na profecia, não em Deus. E continuaram investigando. E uma noite, estava cansado já desse exame, desse estudo, dessa investigação, esse moço chamado Hiram Edson. E ele disse, gente, eu vou para casa, eu vou descansar um pouco. E quando ele ia para casa, passando no meio de um milharal, ele tem uma visão. Mais ou menos como João tinha, Deus deu a esse moço chamado Hiram Edson. Ele vê como que se o céu estivesse se abrindo e ele vê Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Hiram Edson diz, aí! E ele volta correndo e conta para o grupo o que ele viu. E agora o grupo volta a investigar a Bíblia com isso em mente e eles dizem, realmente agora sim encaixou a peça que faltava. E de fato, queridos, em 1844, dentro da profecia bíblica, o que eles interpretaram como sendo a volta de Jesus foi Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo, começando a última etapa. Dentro das igrejas que você estuda em Apocalipse, você chega na 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. É o último período histórico do cristianismo. Começou em 1844 e vai até a volta de Jesus. É o período que nós estamos vivendo. E amados, a igreja adventista brota dentro desse contexto de estudo da Bíblia, de investigação. Nesse estudo, esses metodistas, batistas descobrem o sábado e dizem, peraí, mas como a gente nunca viu isso? E aí começaram a interrogar seus pastores. E seus pastores começaram a dizer, vocês estão estudando muito, vocês estão começando a delirar. Vocês estão ficando loucos. E eles começaram a ser expulsos de suas igrejas. E aí brota o movimento adventista. Me encanta o nascimento da igreja adventista. Não foi um espertalhão desempregado que precisava arranjar dinheiro e abrir uma porta de uma garagem, começou a gritar aleluia, bater a cabeça no chão e logo começou a encher de gente. Não. A igreja adventista nasceu de joelhos, com a Bíblia na mão. Há por aí quem nos chame de seita, dizendo que nós temos doutrinas que vieram de Ellen G. White. Esse pessoal deveria ter vergonha de mentir de forma tão descarada. Não há uma doutrina adventista que tenha sido produto de Ellen G. White. Não há uma. 100% das doutrinas adventistas são extraídas da Bíblia. 100%. Ellen G. White, um dia alguém perguntou a ela, você é uma profetisa? Ela disse, eu não. Eu sou um mero instrumento que Deus
decidiu usar. Interessante. Um dia também perguntaram a João: és tu profeta? Qual foi a resposta dele? Eu não. Mas Jesus disse que não houve nenhum nascido de mulher igual a ele. Queridos, Ellen G. White nunca aceitou que seus escritos, ela produziu 69 livros. Lembrem-se, ela não terminou o primário. E eu te convido a ler um livro de Ellen G. White, tendo isso em mente, uma garota que abandonou a escola sem terminar o primário. Leia um livro dela e me diga o que você acha. Porque eu ouço muita gente jogando pedra em Ellen G. White, mas nunca leu um livro dela. Então você não pode fazer isso. Você não pode jogar uma pessoa sem conhecê-la. Como ela já morreu, só tem um jeito de a gente conhecê-la, lendo os livros dela, o material que ela produziu. E ela sempre insiste que os livros dela são uma luz menor para conduzir a essa luz maior. Ela sempre diz: a Bíblia é a luz maior. E aí está mais uma evidência de um verdadeiro profeta. Quando você pensa em Ellen G. White, você pensa numa velhinha com um coque no cabelo assim, não é? Mas Deus começou a usar essa menina quando ela tinha apenas 15 anos de idade. E quando você pensa em Tiago White tinha apenas 23 anos de idade, quando ele já pregava, já começou a montar o prelo, ou seja, as primeiras editoras, e enfim, foram todos eles jovens. Miller já era um pouquinho mais de experiência, já de anos vividos, mas os demais eram jovens. E sabem, queridos, lendo o livro Mensagens Escolhidas, volume 3, a página 162, ali eu encontro assim, e é um texto que todos conhecem, eu tenho certeza. Diz assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até ao nosso estado atual, posso dizer: louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Esse texto para mim é fantástico. Mas irmãos, vejam, a Igreja Adventista no seu início, houve um grupo de líderes das denominações já na época estabelecidas, como dizíamos, a Igreja Metodista, Luterana, Presbiteriana e outras, e eles decidiram evangelizar o mundo. E eles reuniram e começaram a estabelecer quem evangelizaria que faixa do globo. E os metodistas disseram: nós vamos entrar nessa faixa aqui. Os batistas disseram: conosco fica esta fatia do globo. E os presbiterianos disseram: nós vamos por aqui. E a Igreja Adventista estava surgindo. E eles perguntaram: e vocês? Qual é a faixa do globo que vocês querem evangelizar? E eles disseram: não, nenhuma faixa. Como assim? Não, a nossa missão é evangelizar o mundo. Todo o globo. Não apenas uma faixa do globo. E eles julgaram arrogância da parte daquele grupo. Queridos, a ONU reconhece hoje 237 países no mundo. E desses 237, a Igreja Adventista está presente em 215. Cabia aqui um amenzinho acompanhando a tia Carla, viu? A Igreja Adventista, queridos, hoje ela tem em torno de 90 mil igrejas espalhadas. Eu estou dizendo igrejas organizadas, porque se você somar a isso, que a Igreja Adventista, antes da igreja ser organizada, é um processo, a gente não teria tempo de falar sobre isso. Antes de uma igreja ser considerada igreja mesmo, organizada, ela é um grupo. Parece uma igreja tudo, mas ela, dentro da denominação, ela é chamada de grupo. Então, além das 90 mil igrejas, nós temos 70, eu estou arredondando os números, 70 mil grupos. Além das 90 mil igrejas organizadas. Temos um pouco mais de 20 milhões de membros no mundo inteiro. Ministros pregando a palavra, temos em torno de 20 mil. E outros obreiros totalizam 279.604. E às vezes eu ouço os nossos irmãos, especialmente pentecostais, dizerem: os adventistas não creem no dom de línguas. Falam de novo sem conhecer. Os adventistas não creem nos dons do Espírito Santo. Quem disse isso, queridos? Nós cremos tanto.
Dom de línguas, então, é nossa especialidade. A Igreja Adventista prega o Evangelho em 974 línguas, dialetos e idiomas no planeta. Se isso não é dom de línguas, me diga o que é dom de línguas. A Igreja Adventista tem um total de 7.800 escolas. Só escolas primárias são 5.332, escolas secundárias 2.296, um total de 1.870.000 alunos. Temos um Ministério de Saúde, são 175 hospitais e sanatórios espalhados pelo mundo. Asilos para idosos, a Igreja Adventista tem 140. Clínicas médicas, 385, além dos hospitais já mencionados. Orfanatos, temos 29. Temos aviões, lanchas médicas que atendem a regiões distantes sem custo nenhum para o paciente. Nós temos hoje Media Centers, não é isso? Centros da mídia, são 15. Casas editoras. Ellen G. White um dia estava visitando a cidade de Dorchester, bem aqui pertinho da gente. Eu, quando lia isso lá no Brasil, quando era jovem estudando teologia, eu dizia assim: uau, Dorchester, se eu pudesse visitar esses lugares. Hoje nós temos uma igreja em Dorchester, e ela estava em Dorchester quando Deus deu a ela uma visão. O seu marido estava começando a imprimir os primeiros panfletos escritos por ela, e Deus disse a ela que ela deveria estimulá-lo a continuar, porque esses escritos que ela produziria iriam se espalhar pelo mundo como folhas de outono. Essa linguagem também eu não entendia quando eu estava no Brasil, folha de outono. No Brasil não tem folha de outono, sabia lá o que era isso? E essa visão ela teve quando ela estava aqui em Dorchester. Hoje a Igreja Adventista tem enormes casas editoras espalhadas pelo mundo. São um total de 62 grandes editoras e publicam seus materiais em 379 idiomas diferentes. Sabe, amados, eu louvo ao meu Deus pelo que Deus tem feito dessa igreja. E eu digo aos senhores, essa igreja, ela tem um propósito, ela tem uma missão: pregar o Evangelho, anunciar a breve volta de Jesus. Essa igreja não é um clube para crentes de finais de semana. Essa igreja, ela é uma agência para salvar almas. Deus não nos chamou para ser diplomatas, Ele nos chamou para sermos embaixadores. E eu convido você a, cada dia, investigar mais e mais nas Escrituras o plano que Deus tem para a sua vida. E eu convido você a continuar passando a Igreja Adventista pelo filtro das Escrituras, sempre. Todo sermão que você ouvir aqui, passe pelo filtro. Pesquise as doutrinas da Igreja Adventista e confira com o filtro. Isso vai te dar a convicção que eu tenho de que eu pertenço àquela igreja representada pela mulher, que é formada pelos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia.